Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana de Língua Portuguesa. Vamos dar início às nossas aulas. Nós vamos começar a usar o material de apoio Aprender Sempre. Ele é elaborado por sequência de atividades e cada sequência tem 8 aulas. A primeira aula tem como tema a descrição de si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho de si mesmo. Toda aula tem um objetivo e toda sequência apresenta as habilidades essenciais que nós vamos ter que atingir ao final da sequência. O objetivo dessa aula é empregar adjetivos para caracterizar física e psicologicamente a si mesmo. O gênero textual que nós vamos usar é a descrição. E uma das palavras que a gente mais usa quando vai escrever um texto descritivo são os adjetivos, porque eles servem para caracterizar. Pode ser uma pessoa, um lugar, um acontecimento, um objeto, um animal. Nessa primeira atividade que vocês irão fazer no link que está na descrição dos vídeos, vocês vão descrever si próprio. E a habilidade essencial eu coloquei aí para vocês, tá? Que é identificar aspectos linguísticos e gramaticais dentro do texto. Então, a gente vai prestar bastante atenção na ortografia, na pontuação, na acentuação, nos tempos e nos modos verbais, nas concordâncias nominal e verbal. E também utilizar, quando a gente for produzir diferentes gêneros textuais, os conhecimentos linguísticos e gramaticais. Então, o que eu já conheço das palavras e da gramática. Vocês irão relacionar características físicas e psicológicas, fazendo a sua própria descrição. Física é tudo aquilo que eu consigo enxergar quando eu olho para a pessoa, né? É aquilo que eu vejo. E psicológico é o que eu vou descobrir através do seu comportamento, das suas atitudes. Por exemplo, quais são as suas características físicas? A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua estatura, se você é alto, se você é baixo, a sua idade. Quais são suas características psicológicas, né? Como que você é? Quais são as suas atitudes, o seu comportamento? Você é introvertido, tímido, extrovertido, alegre, detalhista, impulsiva, ansiosa? Aí você vai fazer uma análise de si próprio. Qual é a sua preferência musical? Qual é o estilo de música que você gosta? O seu cantor, cantora, banda favorita? O que você gosta de fazer no seu cotidiano? Então, nessa primeira atividade, que é uma produção escrita, vocês vão fazer a sua própria descrição. Então, vocês podem começar se apresentando pelo nome, né? Meu nome eu tenho tantos anos. Então, eu posso dar início ao texto dessa maneira. Aí, para vocês começarem a entender, eu coloquei aqui de uma forma resumida o que é o texto descritivo. É um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de um lugar, de um acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Então, por exemplo, eu vou fazer um texto descritivo e vou falar sobre um lugar. O maior objetivo, a maior finalidade desse texto é mostrar para quem vai ler o meu texto as impressões e as características, as qualidades desse lugar. Então, eu vou descrever este lugar. E como eu já falei, uma das principais palavras que a gente usa na hora de fazer um texto descritivo são os adjetivos. Os adjetivos é uma classe de palavras
que atribui características aos substantivos, aos nomes, ou seja, ele indica suas qualidades e status. Então, a primeira atividade é a produção escrita. O que vocês irão fazer? Liste suas características físicas e psicológicas. Escreva também sobre o que gosta de fazer em casa, o que pensa sobre a vida e outras informações de si que considere pertinente, que vocês consideram importante na hora de fazer a descrição de si próprio. Então, aqui vocês vão fazer uma lista das suas características, tá? Tanto físicas quanto psicológicas. E a 2. Você consegue identificar textos que têm a finalidade de descrever pessoas, cenas ou situações? Que classe gramatical foi fundamental para materializar a descrição? Aqui nós temos 2 perguntas para vocês responderem, né? Então, eu quero que vocês identifiquem alguns textos que têm por finalidade descrever as pessoas. Que tipo de texto eu encontro isso? A descrição de uma pessoa, a descrição de uma cena, a descrição de uma situação. Onde eu vou encontrar esse tipo de texto? E a segunda pergunta é: que classe gramatical foi fundamental para materializar a descrição? Então, que palavras eu uso para fazer a descrição, tá? Que foi o que eu disse anteriormente. Aí, gente, como aqui só tem 2 atividades, são atividades simples, tranquilas de fazer, eu já vou apresentar para vocês a aula 2, tá? Porque isso são atividades que nós vamos fazer durante a semana, que nós temos 6 aulas de português. A aula 2, ela tem como tema descrição. Para que serve e como se organiza? O objetivo dessa aula é reconhecer a função social e discursiva de gêneros textuais em que há predominância de descrição, seja de pessoas, objetos, ambientes, situações ou cenas, e identificar marcas linguísticas dos textos descritivos. Marcas linguísticas são as palavras que eu uso nesse tipo de texto. Então, aqui eu tenho um texto que eu gostaria que vocês lessem depois com muita atenção, que vai falar sobre qual a função da descrição, tá? A descrição, ela está presente em diversos tipos de texto, como, por exemplo, quando eu faço um autorretrato, um anúncio de classificados, né? Se eu coloco uma casa, um carro, uma moto à venda, eu tenho que escrever as características da casa, o que ela tem, o que ela não tem, para as pessoas poderem se interessar, né? Se vai comprar ou não. Uma lista de compras, cardápios, perfil de Facebook ou Instagram, carteira de estudante, de identidade, de identificação funcional, currículo, sinopses de filmes, relatos de viagem, históricos e etc. Notícias, diário, biografia e autobiografia. Além disso, o gênero descrição, ele também pode estar num conto, eu posso descrever um personagem, num romance ou num artigo de opinião, tá? Então, como o próprio nome diz, a descrição tem por objetivo descrever uma pessoa, um objeto, uma imagem, um animal, um ambiente, uma cena ou uma situação rotineira. Para fazer uma descrição que ela pode ser oral ou escrita, é necessário situar o ser, o objeto que eu vou descrever e apresentar detalhes suficientes para que o leitor consiga construir uma imagem desse objeto,
mesmo que não veja ou conheça. Então, cabe a mim, que estou escrevendo o texto descritivo, dar detalhes. Então, eu vou descrever um objeto. Eu vou detalhar o máximo possível que eu consigo, porque se o leitor, a pessoa que for ler o meu texto, não conhecer esse objeto, só de ler o texto ela já vai conseguir imaginar, ela já vai construir a imagem desse objeto, mesmo que ela não conheça. Tá? Então, é muito importante eu dar todas as informações. E as palavras que fazem referências a esses seres, objetos, são chamados de adjetivo. O objeto descrito pode estar situado no tempo e no espaço, ou seja, o falante pode descrevê-lo em um momento estático, tanto no presente como no passado. Aí vai entrar o quê? Os verbos, né? Os verbos são os marcadores de tempo. Então, a gente já sabe, já estudamos os verbos no presente e no pretérito, que é o passado, né? Então, eles vão indicar o quê? A temporalidade da descrição. São os marcadores de tempo. São coisas que estão acontecendo agora, no presente, ou coisas que já aconteceram no passado. Aí nós temos aí, gente, 2 textos para fazer a leitura e responder as questões, tá? O texto 1, que corresponde à imagem 1, né? Que é de uma mulher, uma menina, e ela faz a descrição dela aí. Então, pele negra e olhos escuros, tenho 1,60 m de altura, sou aderente ao jeans básico, camiseta bem confortável, meu velho all-star e óculos bem descoladinho. Moro em São Paulo, estou no 2º ano do ensino médio e faço curso técnico em designer de moda. Tenho interesse em aprender idiomas e gosto de artes de um modo geral, mas sou apaixonada por desenhos. Gosto de ler quadrinhos e mangás e criar minhas próprias HQs. Gosto de viajar e fazer novas amizades. Sou vegetariana, defensora dos animais. Tenho 16 anos e me chamo Sara. Vocês perceberam que ela fez a descrição de si próprio? É o que vocês vão fazer na primeira atividade, tá? A descrição de si. E o texto 2, ele não tem imagem, ele tem só o texto. É um texto do Lima Barreto. O homem que sabia javanês. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras em bandos, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Os 2 textos são textos descritivos, mas eles utilizam linguagens diferentes, né? O primeiro é uma linguagem mais simples, mais descontraída, informal, e esse é uma linguagem mais formal, tá? Porque é um texto literário. Aí vem a atividade, né? Tem mais 2 atividades para vocês fazerem. A letra A, vocês vão preencher esse quadro também no link do Google Forms que estará na descrição do vídeo.
Qual o objetivo comunicativo do texto 1 e do texto 2? Escreva no quadro. O que é objetivo comunicativo? É transmitir uma mensagem. Então, qual é a mensagem que está sendo transmitida no texto 1 e no texto 2? Como eu sempre falo para vocês, nenhum texto é escrito à toa. Todo texto escrito tem um propósito, tem uma finalidade. Então, no texto 1, qual é esse propósito? Qual é essa finalidade, né? Qual é a intenção do autor? E no texto 2, qual é o objetivo, tá? Qual é a mensagem que está sendo transmitida? E a letra B? Após a leitura, preencha o quadro com as informações solicitadas. Então, a gente tem aí 3 colunas para ser preenchido. Localização temporal, descrição do ser, objeto situado no presente. Então, nessa primeira linha aqui, vocês vão colocar texto 1. Qual é o ser, qual é o objeto descrito no texto 1? É uma pessoa? É um objeto? É um local? É um acontecimento? É uma situação? Quem está sendo descrito no texto 1? E quais são as palavras que remetem ao tempo da descrição? Lembra que eu falei que os verbos são os marcadores de tempo? E a gente vai encontrar verbos no presente e no passado. Então, aqui eu quero saber que palavras remetem ao tempo da descrição. Quais são os verbos que estão marcando o tempo no texto descritivo? E a mesma coisa aqui, a descrição do ser objeto situado no passado. Aqui é presente, aqui é passado. Então, vocês aqui vão falar do texto 2. O que está sendo descrito no texto 2? É uma pessoa? É um objeto? É um lugar? É uma cena? Um acontecimento? E quais são as palavras que remetem ao tempo da descrição? Então, aqui a gente já sabe que no texto 1, as palavras que estão marcando o tempo são os verbos que estão no presente. E no texto 2, as palavras que marcam o tempo são os verbos que estão no passado. Ok, pessoal? Voltem o texto quantas vezes for necessário para vocês entenderem, tá? Qualquer dúvida, a gente pode esclarecer no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários do vídeo, tá bom? Por hoje nós vamos encerrando aqui, tá? Vejo vocês na escola no dia que forem a turma de vocês. E quem está em casa tem essa aula para fazer. Não deixem atrasar, coloquem as tarefas sempre em dia, tá? Organizem aí o tempo de vocês e não deixa nada atrasado. Vamos fazer com bastante comprometimento, com bastante amor e responsabilidade, tá bom? A gente se vê em breve. Um beijo, fica com Deus.